Hoje, a gente abre esse espaço para falar de um tema que ainda é pouco conhecido, mas que muda a vida de muitas famílias: o neuroblastoma, um câncer infantil raro, agressivo, que atinge principalmente bebês e crianças pequenas, e que muitas vezes encontra um sistema de saúde sem um protocolo nacional definido. Isso significa atrasos, incertezas e, em muitos casos, lutas judiciais para conseguir tratamentos que deveriam ser um direito. Por trás de cada número, existe uma criança, uma mãe, uma família inteira lutando para sobreviver. Por isso, hoje, a gente recebe a doutora Patrícia para conversar um pouco sobre o neuroblastoma, o impacto real dessa doença na vida das famílias, a importância de um protocolo nacional e o que está sendo feito para mudar essa realidade. Seja muito bem-vinda, doutora Patrícia. E eu quero começar perguntando para a doutora, para quem nunca ouviu falar sobre o neuroblastoma, o que é o neuroblastoma? Oi, Laira, obrigada pelo convite. É uma oportunidade muito importante, a gente conversar um pouquinho sobre o neuroblastoma. Então, o que é o neuroblastoma? Ele é o tumor sólido infantil mais comum, tirando o sistema nervoso central. Ele acomete principalmente as crianças pequenas, abaixo de 5 anos, mas inclusive os bebês. Então, vou falar um pouquinho, bem geral, de o que é esse tumor. Então, ele vai surgir nas células nervosas jovens. Então, normalmente elas amadurecem tudo e ficam umas células nervosas normais, que a gente pode falar. Mas com o neuroblastoma existe alguma alteração genética que para a maturação, então elas vão proliferando e vão crescendo e originando o tumor. Por isso que ela é mais comum nos bebês. E no Brasil, a gente até então não tinha muita estudos epidemiológicos, mas o neuroblastoma ele é em torno de 8 a 10% dos tumores infanto-juvenis. Certo. E, doutora, assim, quais são as principais dificuldades que a doutora vê que as famílias enfrentam após o diagnóstico? Então, é um diagnóstico muito triste, porque às vezes tem até ela chegar num centro especializado, ela tem uma caminhada longa de sofrimento. Então, eu acho que a gente precisa olhar primeiro para esse diagnóstico, para a gente encurtar o diagnóstico para elas terem um acesso melhor ao tratamento. Aí, quando ela tem o diagnóstico do neuroblastoma, a gente pode ter 3 estadios, que a gente fala 3 estadios, pode ter o estádio 1, 2, 3, tudo vai depender de tamanho, de localização e de se ela está dando raiz para outros lugares. E o nosso foco aqui vai ser aquele estadio, o alto risco, Então, o que não só o que a gente faz aqui, o que o mundo faz. A gente precisa tratar com quimioterapia, a gente precisa ter uma cirurgia, a gente precisa de um transplante, autólogo, da criança para ela mesma, a gente precisa irradiar o local da onde surgiu e a gente precisa fazer imunoterapia. Só que no Brasil, dado o tamanho do Brasil, a gente sabe das desigualdades, Então, a gente não tem um protocolo único, Cada um sabe do que é feito, mas ela tem que se adaptar com a realidade de cada um, de cada região. Então, isso que é difícil, porque não existe um protocolo único no Brasil. Então, é difícil a gente ter uma noção do Brasil como um todo, e nem todas as crianças elas vão ter o acesso ao mínimo de tratamento que um paciente com neuroblastoma deve ter. Sim, então, acaba que a falta de um protocolo impacta Bastante, porque quando você vai conversar com os centros, cada um segue um protocolo, um protocolo internacional, às vezes você vai um protocolo europeu, um protocolo americano, Então você não consegue às vezes comparar também, Você está fazendo esse protocolo, quais são os seus resultados? Não dá para comparar com o outro que está fazendo um outro protocolo. Então é muito difícil isso. E as drogas também, não é todo mundo que tem o acesso às drogas
básicas, né, que a gente usa no neuroblastoma. E como que isso impacta diretamente a vida das crianças e das famílias? Tem um impacto grande porque se você, imagina você como médico, você não tendo condições de dar um tratamento básico, né, para o seu paciente. Então, é angustiante para a gente, né? Eu aqui tenho, assim, né, o privilégio, né, de onde eu trabalho, eu consegui dar, mas a gente conversa com outros médicos que não têm condição de dar o mínimo de tratamento para esse paciente. Então, se ele não tem um mínimo de tratamento, ele não vai chegar lá na frente, né? Ele não vai responder do jeito que a gente espera que ele responda. E isso faz com que o tratamento varie, né? Dependendo Varie bastante, da né? região. Varie bastante. E agora, né, que a gente sabe, né, que a imunoterapia é um fato lá fora e a gente ainda está né, numa caminhada para que todo mundo seja né, tenha acesso a esse tratamento, então tem um maior impacto ainda, né? Porque não é todo mundo que está fazendo a imunoterapia do jeito que deveria ser feita. E quais são os principais riscos de um sistema sem padronização? Os principais riscos, na minha visão, como você não consegue ter um tratamento padrão, né? Então, você não consegue saber se você precisa melhorar ou não, né, daquele tratamento. Porque se eu comparo o mesmo tratamento por uma população, eu consigo ter resultados, né, tipo assim, sobrevida livre de doença, sobrevida geral, daquele número de pacientes que fizeram o mesmo tratamento, eu tive tantos por cento que recidivaram, que não responderam. O que eu posso fazer para melhorar isso? Aí eu consigo, em cima daquele tratamento, fazer um outro para a gente ter um resultado melhor. Se eu não tenho um tratamento padrão, único, eu não consigo fazer isso. É muito difícil a gente analisar os dados brasileiros, sendo que cada centro faz o tratamento seguindo um protocolo. E com essa ausência de protocolo, afeta o tempo de início do tratamento e o acesso aos medicamentos também, né? Sim, porque o início do tratamento, eu acho que o impacto é maior com o diagnóstico tardio. Né? O diagnóstico tardio não impacta no ser o alto risco ou não, mas o acesso mais rápido ao tratamento. Né? O acesso a essa caminhada, né, da família, né, que já é um diagnóstico, né, pesado, né, é um tratamento pesado, né, aí a demora de começar o tratamento já tem um impacto muito grande nessas famílias, né, e tendo um acesso mais rápido ao tratamento, ao diagnóstico, a família começa a ter um acesso melhor ao que tem em volta, né, do paciente, porque eu não trato só o paciente, né, eu tenho tudo um redor em cima dele. Então, quanto mais rápido ele chega a um centro, mais rápido eu começo a tratar o paciente, mas eu também começo a tratar a família, né, porque a família sofre muito, né. Então, com isso é um ponto, e começar o tratamento, tendo um tratamento único, eu tenho as drogas, né, as melhores drogas que a gente possa fazer e no tempo certo. Né? Eu tenho um tempo certo para eu fazer quimioterapia, para eu avaliar a resposta, para eu saber se a gente vai conseguir ressecar. Um tempo certo para fazer o transplante, depois seguir com a radioterapia e imunoterapia. Se isso não é padronizado, se eu ficar muito tempo sem o tratamento, o risco do tumor voltar é muito, muito alto. Então, assim, para explicar para as pessoas que não são um pouco leigas, né, que não entendem, como é que a gente pode explicar o que é um protocolo nacional de tratamento? Seria um protocolo que teria o acesso para todos os pacientes com neuroblastoma no Brasil. Eles seguiriam todo o tratamento, o protocolo, desde o diagnóstico, tendo acesso a todos os exames que a gente precisa ter para o diagnóstico, ter o tratamento padrão, né? Que é ter as drogas que precisam ter, que eu preciso ter uma avaliação, eu preciso ter uma equipe de cirurgia, depois uma equipe que transplanta,
e depois eu preciso que o paciente também tenha acesso à imunoterapia. Então, um tratamento único, né, seria um tratamento padrão no Brasil inteiro. Então, todas as crianças teriam o mesmo acesso ao tratamento. E o que motivou a criação de um protocolo específico para o neuroblastoma? Então, é assim, né? Infelizmente, foi através de uma tragédia que o Brasil conheceu o neuroblastoma. Né? A gente sabe, né, que foi com a morte do Bruno, né, nosso higienista, que o filho dele, infelizmente, teve o diagnóstico de neuroblastoma e que a gente, através disso, a gente conheceu um pouco do neuroblastoma e agora da imunoterapia. Né? Então, com o foco no neuroblastoma, na imunoterapia, aí a gente conseguiu com que o nosso governo, né, desse olhos para a imunoterapia para que ela fosse aprovada pelo SUS, para todos nossos pacientes terem acesso. E quem participa desse processo? Da padronização, né, a gente tem um comitê no Ministério, né, da Saúde, e dentro desse grupo de pessoas, né, eles estão com um grupo de médicos que estão envolvidos, né, no diagnóstico, tratamento de neuroblastoma, tem oncologista, radiologista, médico nuclear, tudo que fizeram tipo um plano, né, um plano de cuidado de que o que eu preciso, o que o paciente com neuroblastoma precisa ter para o diagnóstico, para o tratamento, né, para o transplante, tudo que ele precisa para fazer parte de um plano de cuidado para isso ser aprovado, colocado em prática e a imunoterapia lá no final, para que isso seja novamente, né, feito no Brasil inteiro. E quais são os principais objetivos desse protocolo? É padronizar, né, o tratamento no Brasil, porque eu te falei, é muito difícil, né, a gente ter uma visão geral dos resultados do neuroblastoma no Brasil. Então, a gente padronizando, tendo esse cuidado, né, plano de cuidado, né, do neuroblastoma no Brasil, então todos os pacientes vão ter o acesso às mesmas ferramentas de diagnóstico e tratamento do neuroblastoma. E o que deve mudar na vida das crianças quando esse protocolo estiver, de fato, em funcionamento? Vai mudar tudo, né? Acho que na minha visão, muda tudo, né? Um tratamento padronizado, então o paciente não vai ter que estar num lugar, aqui eu não consigo transplantar, eu vou ter que ir lá para outro, né? Eu vou ter que ir para será que esse vai conseguir? Não. Como eu vou ter uma linha de cuidado, então aquele centro que tem o paciente com o diagnóstico de neuroblastoma, aquele centro sabe que qual que vai ser a linha de cuidado, né? O que eu preciso para o diagnóstico, para o tratamento e como isso vai estar englobado no SUS, então ele vai ter direito a ter o acesso a toda a linha de cuidado, desde o diagnóstico até lá a imunoterapia na manutenção. A gente teve recentemente a incorporação de terapias, né, para a fase de manutenção. O que isso significa na prática? Na prática ainda a gente está ainda devagar, né? Bem devagar, né? Porque a Conitec ela aprovou a imunoterapia para o neuroblastoma em fevereiro. Ela deveria ter 6 meses para estar tudo em prática. Isso seria em agosto. Em agosto ainda não tinha nada muito, né, pelo que a gente sabe, muito definido. Foi em agosto que a gente tomou conhecimento que tinha o PCDT do neuroblastoma, né, que é esse plano de cuidado, que é importante, o que a gente está conversando, né, é importante, né, ter essa linha de cuidado, uma linha padronizada para o Brasil inteiro. Só que a gente precisa ter o acesso logo, né, porque as crianças ainda não estão tendo acesso, né, à imunoterapia. As famílias têm que caminhar muito, lutar muito para ter um tratamento que é direito delas, né, e ainda não é todo mundo que tem esse acesso. E por que essa fase do tratamento, né, no caso da imunoterapia, ela é tão importante?
Ela é importante porque a imunoterapia ela vai lá na frente, né? Como a gente fala, é uma manutenção. Manutenção no sentido de que se eu tenho alguma célula do neuroblastoma ainda que está circulando, por mínimo que seja, a imunoterapia ela vai lá para tentar destruir isso. Então, ela tende a melhorar a sobrevida em 2 anos, né? Então, se eu não tenho esse acesso a essa medicação, eu não tem como eu dar isso para... o mundo faz isso. Né? Os protocolos internacionais é um fato já, ninguém fica questionando a imunoterapia pós-TMO, na manutenção, eu faço, não faço. Eles nem questionam isso porque já faz parte do tratamento deles. Né? Então, é de direito, né? Sim, e essas terapias, qual o impacto delas assim nas chances de cura de uma criança com neuroblastoma? Em torno de 20%, mais ou menos, a mais. Né? A gente pode falar que 20% não é tanto, mas para aquela criança, para aquela família, é importante. É muito, né, no caso do câncer. E mesmo com a incorporação, existe dificuldades para o acesso a esse medicamento ainda hoje? Mesmo. Hoje, ainda como a gente está ainda agora, né, com essa fase do PCDT, né, ser viabilizado, né, ser feito oficializado, então ainda muito do que a gente precisa é tudo via processo judiciário. Processo jurídico, né? Só que nem todos os pacientes conseguem, mesmo assim, ter esse processo jurídico, porque nem todos os médicos conseguem fazer esse processo. Né? E fora isso, quando a gente faz o processo, aí a gente tem que ter a burocracia, né? Às vezes tem uma demora para ter o parecer favorável para a criança ter acesso. Então, mais uma vez, é um sofrimento muito grande para aquela família. Né? Porque além de passar por tudo que ela passa no tratamento, ela ainda a família ainda tem que lutar por uma coisa que é de direito dela, e muitas vezes, às vezes, quando é aprovado, a criança já está, infelizmente, com a doença voltou e não está respondendo, então já naquele momento a imunoterapia como manutenção já não tem aquele papel que ela deveria ter. E isso, vamos supor, com o processo, com a demora dos processos judiciais, impacta diretamente o... Impacta, porque às vezes tem processo que às vezes demora mais de 6 meses. Então, se você começa o processo quando a criança já está lá na frente do tratamento, se demora tanto tempo, ela vai terminar o transplante e ela não vai ter imunoterapia para fazer. Então, normalmente a gente espera que a imunoterapia comece com 60 dias pós-transplante. Pós esse tempo, a gente não tem certeza do efeito. E, às vezes, depois desse tempo, às vezes tem aquelas crianças que vão recidivar tudo, que a imunoterapia não vai ter, que nem eu te falei, né, o papel que ela deveria ter. E, na sua experiência, qual que é o impacto emocional e social do neuroblastoma na vida das famílias? É uma reviravolta, né, na família. É uma criança que estava tudo bem, de repente tem esse diagnóstico que quando a gente dá o diagnóstico é um câncer agressivo, que a gente tem mais ou menos 2 anos de tratamento, né, que são a gente divide o tratamento do neuroblastoma como quimioterapia, que vai mais ou menos uma quimioterapia intensa, né, intensiva, que vai de 5 a 6 meses. Depois a gente passa por um transplante, que demora 1, 2 meses. Depois antes do transplante a gente tem que fazer a cirurgia, aí passa pelo transplante, aí tem que irradiar, aí depois tem que fazer a manutenção. Então, são 2 anos, em média, né, para mais. Né? Então, é um tratamento que não é isento de riscos. Né? Pode ir para a UTI, tem o risco de morrer no tratamento, infelizmente tem. Né? E, além de tudo isso, desse sofrimento, tanto para a criança como para a família tem que ainda ir atrás de um tratamento que é
é padrão lá fora e que aqui eles não conseguem ter o acesso na hora que eles querem, porque são processos que a gente entra, aí de repente volta, que a gente tem que refazer o processo, aí vem, vai, o tão cansativo que é para essas famílias, né? E para mim deve ser desesperador, né? Porque está chegando na hora de fazer a medicação e a medicação não está lá. Está na hora de fazer, a medicação não está. É desesperador. A gente vê o tanto de família que chega num momento que, né, tem que ir para todo quanto é canal de social para tentar, pelo amor de Deus, isso não deveria, né? Nenhuma família deveria passar por isso, né? Pelo amor de Deus, meu filho precisa ter um acesso. Isso para mim é inadmissível. Com certeza. E a doutora consegue, assim, dizer a diferença, assim, quando uma criança tem um tratamento correto dentro do, vamos supor, se ela segue aquele protocolo dentro do tempo, qual a diferença, assim, com uma criança que não tem acesso, vamos supor? É assim, é muito difícil em termos se a gente for falar cura, recidiva, eu acho que não é o ponto. Mas eu acho que quando você dá o tratamento que todo mundo deveria ter, é uma coisa mais, não é mais leve, sabe? Mas você tem na sua cabeça, na sua consciência, tanto para a gente como para a família, que o tratamento ideal está sendo feito, né? Tipo assim, eu estou fazendo tudo o que aqui lá fora está fazendo. Então, se porventura lá na frente acontecer alguma coisa não esperada, você vai falar, mas a gente fez tudo o que a gente deveria ter feito. É diferente daquele paciente que não tem acesso às coisas básicas do tratamento e que lá na frente acontece uma fatalidade, você vai ficar então, né? Porque ele poderia ter tido um outro final se tivesse acesso ao tratamento ideal. E, deixa eu ver, que mensagem que a doutora deixaria para os pais, profissionais de saúde e autoridades sobre a importância de um protocolo nacional no Brasil hoje? Eu acho que o protocolo nacional, acho que não tanto do neuroblastoma, acho que dos cânceres infantis, né? Que apesar do câncer infantil ser raro, né, ele não é raro para quem tem alguém na família. Então, a gente padronizando os protocolos, a gente vai conseguir dar o acesso a um tratamento digno para todas as nossas crianças que têm câncer, né? E as famílias não vão precisar desse martírio para conseguir o que é de fato o direito delas, né? Eu acho que aqui é uma oportunidade de falar que em relação ao neuroblastoma a gente está lutando, né? Para a gente chegar logo nesse protocolo, né? Nessa linha de cuidado, para que todas as nossas crianças possam ter um tratamento digno, né? Para daqui 2 anos, 5 anos de fora de tratamento, ela está tendo uma vida como qualquer outra criança, né? E para a família principalmente. Com certeza. Dá uma chance, né, doutora, de cura, de vida para essas crianças. Bom, queria agradecer imensamente a doutora. Vou encerrar aqui dizendo que quando a gente fala sobre o neuroblastoma, a gente não está falando só de uma doença. A gente está falando de crianças que deveriam estar brincando e estão em leitos hospitalares, de mães que trocam a rotina da casa pela rotina de um hospital, de famílias que precisam lutar todos os dias, não só contra o câncer, mas contra a burocracia. Um protocolo nacional não é apenas um documento técnico, ele é esperança, acesso, tempo e, muitas vezes, a diferença entre a vida e a perda. Que essa conversa ajude a informar, conscientizar e, principalmente, a mobilizar mudanças reais, porque nenhuma criança deveria depender da sorte para ter acesso ao tratamento certo. Obrigada, doutora Patrícia, por estar aqui com a gente hoje, e obrigada a você que nos ouviu até aqui. Compartilhe esse episódio. Informação também salva vidas.